Você imagina qual é o mecanismo de proteção das vacinas? As vacinas agem estimulando o sistema imunológico. Então, vamos discuti-lo, pois vivemos em um mundo cercado de micro-organismos e o sistema imunológico ou imune garante proteção contra todos esses agentes infecciosos. O sistema imunológico é formado por dois tipos de resposta: a imunidade inata, que é a nossa primeira linha de defesa contra a entrada de micro-organismos. As principais células que participam da imunidade inata são os macrófagos. Essas células possuem receptores, que são moléculas de proteínas, capazes de reconhecer os antígenos presentes nos micro-organismos. Quando encontram um micro-organismo, se ligam por meio desses receptores, presentes na sua superfície, modificam a sua membrana para capturar e englobar os micro-organismos. Esse processo é chamado de fagocitose. Posteriormente, essas células destroem esse micro-organismo e os fragmentam em pedacinhos menores, que chegam até a sua membrana por meio de vesículas e se ligam a receptores. O segundo tipo de resposta é a imunidade adaptativa, mediada pelos linfócitos T e B. Na imunidade adaptativa, há uma resposta imune humoral, mediada por anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B ou células B. E há também uma resposta imune celular, mediada por células, na qual participam duas populações de linfócitos T, as células T citotóxicas e as células T auxiliares. Vamos observar que pode ocorrer a interação entre a resposta imune inata e adaptativa. O macrófago, que participa da resposta imune inata, pode ativar as células da imunidade adaptativa, como vamos observar agora. Os macrófagos fagocitam o micro-organismo, o fragmentam, como vimos anteriormente. Essa etapa é chamada de processamento. Esses fragmentos antígenos chegam até a superfície da sua membrana e são mostrados, ou seja, apresentados às células T. Por isso, essas células são conhecidas por células apresentadoras de antígenos. As células T, após o reconhecimento do antígeno fagocitado e apresentado por um macrófago, essas células produzem e liberam interleucinas, que são um grupo de substâncias que promovem a ativação de várias células do sistema imune, dentre elas também a ativação das células B. Os linfócitos B que participam da resposta imune humoral, quando eles são ativados pelas células T, eles se transformam em dois tipos de células, os plasmócitos e células de memória. Vamos ver a função de cada uma dessas células. Os plasmócitos são células que produzem bilhões de anticorpos que caem na corrente circulatória. Mas para que uma célula B se transforme em um plasmócito, é importante, como vimos anteriormente, a participação da célula T auxiliar nesse processo.
Os anticorpos são moléculas proteicas em forma de Y e também são chamados de imunoglobulinas. Possuem dois mecanismos para ajudar no combate contra os agentes infecciosos. Vamos conhecê-los então. Como os anticorpos conseguem nos proteger? O primeiro mecanismo é chamado de neutralização. Nesse mecanismo, os anticorpos se ligam ao redor de todo o micro-organismo, atrapalhando a função de locomoção e reprodução desse agente. Um outro mecanismo de ação dos anticorpos é a sua ligação aos antígenos presentes no micro-organismo. Dessa forma, eles servem como facilitadores do processo de fagocitose, pois os macrófagos apresentam receptores para os anticorpos. Mas qual é o princípio da vacinação? Como as vacinas nos protegem? Todo o princípio da vacinação está relacionado à memória imunológica. Vimos anteriormente que uma célula B pode se transformar em uma célula produtora de anticorpo, que é o chamado plasmócito, ou também, como vamos ver agora, a célula B pode se transformar em uma célula de memória. O que é uma célula de memória? Após um segundo contato com o mesmo micro-organismo, essas células produzem rapidamente anticorpos específicos que podem nos proteger. Desta forma, não teremos novamente a doença. O Brasil é referência mundial na produção de vacinas, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, e pelo Instituto Butantan, em São Paulo. E atualmente, o Instituto Butantan exportará doses da vacina contra a gripe para países asiáticos a pedido da Organização Mundial da Saúde, OMS. As vacinas possuem antígenos do agente infeccioso ou micro-organismo que não são capazes de produzir a doença, ou seja, não são patogênicos, mas são capazes de estimular a produção de anticorpos e células de memória. Os micro-organismos utilizados geralmente nas vacinas são vírus e bactérias, inativados ou mortos. Como vimos anteriormente, as vacinas estimulam os linfócitos a se tornarem células de memória e impedem que o micro-organismo se instale, pois os anticorpos são produzidos em níveis elevados e rapidamente. Esta imunidade que estimula nosso corpo a agir para produzir anticorpos é conhecida como imunização ativa e tem por objetivo a prevenção. Para que uma vacina seja desenvolvida, são necessários vários procedimentos éticos e várias fases. Na fase de laboratório, ocorre a inativação do micro-organismo. Nessa fase também são identificadas quais as moléculas que são mais importantes para compor a vacina, ou seja, os antígenos imunogênicos, aqueles que estimulam a produção de anticorpos. Posteriormente, inicia-se a fase pré-clínica, os testes em animais de laboratório. Após os testes realizados em animais, prossegue-se para os testes em humanos, a chamada fase clínica. Na fase 1, avalia-se a segurança da vacina, em pequenos grupos de voluntários saudáveis. Na fase 2, além de avaliar a segurança, a eficácia da vacina também é testada, porém em um grupo maior de voluntários. Na fase 3,
é avaliada a segurança e eficácia da vacina em condições de ocorrência da doença em milhares de voluntários. E se houver um sucesso tanto na eficácia quanto na segurança, essa vacina é submetida às agências regulatórias. Sendo assim, a vacina poderá ser produzida em grande escala, mas sempre com acompanhamento para se avaliar se há ocorrência de efeitos colaterais ou reações adversas. As vacinas causam reações adversas? As vacinas trazem proteção contra diversas doenças e são altamente seguras. Podem causar reações leves, como dor no local da aplicação ou febre baixa. No entanto, essas reações são temporárias e os benefícios da vacinação são muito maiores do que essas reações passageiras. Dessa forma, fique atento às vacinas que devem ser administradas em cada fase da sua vida e siga o calendário nacional de vacinação. No Brasil, muitas doenças deixaram de ser um problema de saúde pública ou foram erradicadas por meio das campanhas de vacinação em massa. No nosso país, são disponibilizadas 19 vacinas gratuitamente nas unidades básicas de saúde, as UBS. O calendário nacional de vacinação contempla crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Não deixe de se vacinar e evite as doenças.